Bora lá, galera, tudo bem? Então vou falar aqui rapidinho sobre a prova de vocês. Fazer uma leitura, aquela leitura que eu sempre faço, né? Junto. Então nessa primeira questão aqui, ele fala que um estudante da UFJF resolveu estimar o comportamento ôhmico de 3 resistores. Certo? Ôhmico é porque respeita a lei de Ohm. Então aqui ele usa 3 resistores, o R1, R2 e R3, com as tensões especificadas e suas correntes. Aí ele faz a pergunta: suponha que uma associação em série entre os resistores R2 e R3 ligada a uma bateria apropriada. Se a tensão no resistor R2 for igual a 40, determine os valores da corrente no resistor R3. Então, primeiramente, você tem que descobrir quanto vale essa resistência. E para isso você vai usar o gráfico. O gráfico te dá a tensão e a corrente correspondente. Você vai escolher o resistor R1, vai escolher o resistor R2 e vai, que está ali indicado, né? E vai ver quanto vale a resistência com os valores de corrente e tensão. Feito isso, você vai associar eles em série e utilizar das contas que nós já temos, né? O igual a RI, basicamente. Você sabe qual é a tensão do resistor R2, então você vai conseguir descobrir qual é a corrente dele. E descobrindo a corrente dele, sabe qual é a tensão do resistor R1. E assim por diante. Seguindo. 2. Suponha que agora a associação em paralelo entre os resistores R2 e R3. A mesma coisa. Você já sabe quanto vale as resistências. Agora você vai associar eles em paralelo. Se a corrente que passa pelo resistor R2 for 0,6, a corrente que passa no resistor... Determine os valores... Determine os valores da tensão da corrente do resistor R3. Então, você sabe as informações de um resistor. Com essas informações, você vai descobrir quais são as mesmas informações do outro. U igual a RI. É sempre U igual a RI. Questão 2. Observe na tabela características de fábrica de lâmpadas. Então, você tem a lâmpada 1, que tem uma tensão de 120, potência de 120, e a lâmpada 2, que tem uma tensão de 240 e uma potência de 144. Ele associa essas duas lâmpadas em paralelo, né? Você pode ver pela figura, em uma tensão de 120 volts. E ele quer saber o quê? Nessas condições, calcule a resistência equivalente do circuito em ohms e o valor da potência dissipado pelas lâmpadas. Resistência mole, com os valores da tabela você descobre. Agora, a potência dissipada por elas, você vai ter que usar a fórmula. Uma você já tem, né? Mas você vai ter que usar para outras fórmulas, porque ela foi feita para tensão de 240. Só que ela não está recebendo essa tensão, ela está recebendo uma tensão menor. Então você tem que descobrir qual é a potência que ela vai desenvolver. 3. Então, você tem aqui o textinho: uma bateria de smartphone de 4.000 mAh e 5 volts pode fornecer uma corrente elétrica de 4.000 mA durante 1 hora, até que se descarregue. Calcule a quantidade de carga elétrica em coulombs que passa por essa bateria. Beleza? A carga elétrica já está lá em cima, 4.000 mAh. Ele quer que você converta isso para coulomb. Então, vai substituindo as unidades até chegar à resposta. Considerando que o funcionamento contínuo da bateria desse smartphone se descarregue em 8 horas, calcule a potência média do aparelho em watts. Então, você vai usar as fórmulas que nós já sabemos, né? Você sabe quanto vale a tensão, você sabe o tempo, você já consegue calcular a quantidade de energia, então vai aplicar a fórmula da potência, que é a energia sobre o tempo. Vê se vale a pena usar o π ou o ao quadrado sobre R, que nesse caso eu acredito que não vale. Questão 5. Então ele botou aí um resistor, que é chamado de potenciômetro, né? Ele é variável, uma lâmpada e uma bateria. Para a situação na qual a resistência elétrica do potenciômetro é nula, calcule a intensidade da corrente elétrica em amperes que se estabelece no circuito. Então, você vai dizer que a resistência do potenciômetro é 0. Então, a única resistência que importa aí é a resistência da própria lâmpada. Beleza? E aí você vai calcular quanto vale a energia elétrica. A energia, lembra que você vai tirar pela potência. Considerando que a resistência elétrica da lâmpada seja constante, qual é que seja a diferença de potencial em seus terminais e a temperatura em que se encontra, determine a resistência elétrica do potenciômetro. Agora o potenciômetro tem resistência. No primeiro caso não, nesse tem. Beleza? Utilizando aí a primeira lei de Ohm. E essa questão 7 é uma questão de análise, né? Você tem que identificar quando você vai ter a maior liberação de energia para definir se o chuveiro é quente ou frio. A fonte de tensão é de 220 volts, a potência do chuveiro é de 4.400 watts, quando ligado a uma opção quente. Qual o valor da resistência elétrica nessa situação de funcionamento? Então,
Formulinha de potência, tu já sabe essa aí, é só aplicar qual vai ser a melhor, mais indicada. Questão 9 e 10. Identifique o efeito responsável pelo aquecimento excessivo do ar do mata-mosquito. Então, pelo texto, você vai conseguir entender a que ele está se referindo. E 10. Calcule a intensidade máxima da corrente elétrica que atravessa a região entre as telas da raquete. Então, você vai usar a formulinha da potência associada com a tensão. Beleza? Tudo que nós já vimos em sala, tudo que nós já vimos em sala, né? Nos vídeos e em exercícios. Qualquer dúvida, manda para mim. Valeu, tchau, tchau.